Após dias da mais intensa expectativa, tremulava certa manhã a bandeira branca no portão do campo. Essa altíssima tensão psíquica foi sucedida por uma distensão interior total. Quem pensa que nossa alegria foi geral está redondamente enganado. O que realmente aconteceu? Os companheiros arrastam-se a passos lentos em direção ao portão do campo. As pernas mal e mal os sustentam. Olham timidamente em volta. Cada qual encara o outro com uma pergunta nos olhos. Dão os primeiros passos temerosos para fora do campo de concentração. Desta feita não se ouve nenhuma voz de comando. Ninguém tenta esquivar-se de um soco ou pontapé. Ah, não. Desta vez os guardas oferecem cigarros. A gente não os reconhece de saída, pois entre mentes se apressaram em vestir-se à paisana. Vamos andando devagar, seguindo pela estrada de acesso. Nossas pernas já começam a doer, ameaçando falhar em sua função. Vamos nos arrastando. Queremos ver pela primeira vez os arredores do campo de concentração. Ou melhor, vê-los pela primeira vez como pessoas livres. Damos os primeiros passos em direção à natureza e entramos para a liberdade. Para a liberdade, vamos dizendo, e o repetimos várias vezes em pensamento, mas simplesmente não se consegue apreendê-la. Em tantos anos de sonhos e de saudades, o termo liberdade ficara muito gasto. Seu conceito perdera os contornos. Confrontado com a realidade, ele se confunde. A nova realidade ainda não consegue penetrar direito no consciente. Simplesmente não se consegue apreendê-la ainda. Este foi o relato de Viktor Frankl, lido diretamente de seu livro, sobre os primeiros momentos após a libertação dele e de seus companheiros de martírio do campo de concentração. Espero ter passado em leitura um pouco da emoção impactante deste momento. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Alexander e este é o Comece do Zero. Seja muito bem-vindo. Aqui você terá dicas de bons livros, reflexões e mensagens com a Palavra de Deus. Se você quer mais conteúdos como este, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante para mim. Então, sem mais delongas, vamos lá. Finalmente chegamos à terceira e última fase das reações psicológicas do prisioneiro nos campos de concentração. Após a libertação. O tão sonhado momento de liberdade finalmente chegou para Viktor e seus companheiros, mas ele não parecia real. O doutor diz que todos olhavam com desconfiança. Sonharam tanto com o momento, a liberdade, rever os entes queridos. Contudo, já não tinham certeza da veracidade dos fatos. No primeiro dia após a libertação, quando retornaram aos dormitórios para descansar, um companheiro timidamente perguntava ao outro se este se sentia feliz. E o outro, mais envergonhado ainda, respondia em baixo tom que não. Em sua observação, o doutor entende que cada um de seus companheiros deveria passar por um processo de reaprendizado. Aprender a viver novamente. Viktor chamou esta sensação de não pertencimento, de que a sonhada liberdade é uma ilusão de despersonalização, ou seja, nenhum daqueles acontecimentos parecia real e a sensação de todos era de que acordariam do sonho a qualquer momento.
Vocês conseguem imaginar quantas noites aquelas pessoas sonharam com o fim do cárcere? Sonharam com a liberdade e ela se desfazia a cada manhã com os apitos estridentes dos soldados da SS, os trazendo de volta ao pesadelo, ou melhor, à realidade. Do ponto de vista psicológico, a desconfiança da tão sonhada realidade era absolutamente compreensível. Já do ponto de vista físico, o doutor nos relata o quanto todos comeram, e comeram muito até não aguentarem, pois seus corpos estavam ávidos por voltarem à vida. Alguns dias depois, Victor sai para caminhar em um campo florido rumo a um vilarejo próximo e, de repente, ele se vê num espaço livre, apenas ao som de cotovias cantando e do vento. Ele confessa em seu livro que ali, naquele campo, ajoelhou-se, e apenas estas palavras vinham à sua mente. Na angústia gritei para o Senhor, e ele me respondeu no espaço livre. Uma alusão ao Salmo 120. A libertação dos judeus prisioneiros no Holocausto não veio de maneira gradual. Não havia muita expectativa. Na perspectiva dos prisioneiros, ela foi da noite para o dia. E isto também tem consequências psicológicas. Victor compara a situação com a doença do mergulhador, pois se um mergulhador submerso nas profundezas do mar retorna rapidamente à superfície, certamente ele sofrerá os efeitos de uma repentina mudança de pressão atmosférica. De semelhante maneira, também houve consequências para os prisioneiros. Lendo o livro, a cada momento eu tentava me imaginar em tal situação. O que você sentiria se vivesse algo parecido? Depois de todo o sofrimento, de repente livre. Como você reagiria quando voltasse ao convívio com pessoas que não foram aprisionadas? Com certeza é revoltante ser acusado, condenado e torturado por algo que você não fez ou que você não é. E foi a revolta em alguns de seus companheiros a primeira reação que chamou a atenção de Victor. Mas, ainda pior foram as consequências posteriores. Ao chegarem às suas casas, os judeus perceberam que estas já não eram mais suas. Até hoje existem sobreviventes que reclamam suas posses roubadas. Deixarei um link a respeito disso na descrição do vídeo. Imaginem a expectativa de bater à porta e, de repente, dar de cara com um desconhecido. Ouvir pessoas da região malmente dizerem frases como "Eu não sabia o que estava acontecendo", ou simplesmente se calar. Isso gerava amargura. O segundo problema psicológico detectado por Viktor Frankl. Todavia, o maior dos problemas foi encarar a perda de entes queridos, pois para muitos a razão de aguentar todas as torturas e pancadas era a esperança de reencontrar as pessoas amadas. Elas traziam a força interna para suportarem o maior dos sofrimentos. Entretanto, a morte destas pessoas destruía o principal motivo para sua sobrevivência. Qual seria o sentido de sobreviver a tudo isso? Ou melhor, para que continuar vivendo neste mundo? A sensação de sofrimento parecia não ter fim, e com ela vinha o terceiro problema, a depressão. Victor dizia não esperar pela felicidade novamente. Para muitos foi extremamente difícil superar a tudo isso. Contudo, ele acreditava que assim como um dia a liberdade parecia um sonho distante, haveria um tempo
em que os dias no campo de concentração se pareceriam com um pesadelo distante. E também, nas palavras do doutor, essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer neste mundo depois de tudo que sofreu, a não ser seu Deus. Ah, meus amigos, feliz de nós que não passamos por tamanho sofrimento. Viktor Frankl, apesar de todo o sofrimento, conseguiu encontrar um sentido para a sua vida, fez da logoterapia sua missão e com certeza ajudou a muitos de seus companheiros a superarem a dor e encontrar sentido novamente. O relato de Viktor é a prova de que existe sentido para tudo, até mesmo para o sofrimento. Nesta vida, nem sempre encontraremos respostas. Porém, assim como Viktor, acredito que há um sentido para o sofrimento, mesmo que não possamos compreender agora. Eu espero que esta série de vídeos possa de alguma maneira dar a vocês um pouco da ideia do que realmente foi este capítulo sombrio da história da humanidade. Que nunca deixemos as próximas gerações se esquecerem. E por fim, deixo aqui esta citação de Viktor Frankl. O que é, então, um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás. Mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás, ereto, com uma oração nos lábios. Mantenham-se firmes, mantenham-se fortes, leiam muito e até mais.